boa tarde a todos. Boa tarde. Rogando a ajuda dos benfeitores de luz, dos trabalhadores da Casa de Teresinha de Jesus. A nossa palestra de hoje é sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que ninguém, é uma passagem de Jesus, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que Jesus queria dizer com isso? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus queria dizer que para a gente chegar ao reino de Deus, ver o reino de Deus, sentir o reino de Deus, era preciso que a gente nascesse novamente e nascesse novamente, ou seja, reencarnasse. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido da gente não saber nada mesmo. E nós viemos evoluindo ao longo dos tempos. Nós já fomos minerais, vegetais, animais, estamos hominais e chegaremos ao ponto de sermos angelicais. E aí nós veremos o reino de Deus. E como é que se evolui para chegarmos a ver o reino de Deus? Através das nossas muitas encarnações, através das nossas muitas vidas. 2/3 da população mundial, da população do planeta inteiro, acredita na encarnação. Ou seja, que nós temos um corpo e que esse corpo é habitado por uma alma. Quase todas as religiões acreditam nisso, na encarnação, um corpo com uma alma. Mas como é que nós poderíamos progredir com uma vida só? Muitas religiões dizem que quando a gente morre, a gente espera o juízo final, né? A gente espera por um julgamento. Mas como seria o julgamento, por exemplo, do menino que nasce lá na favela, que não conhece o pai, que a mãe é alcoólatra, que o provedor dele é o tráfico? O tráfico dá o dinheiro para ele comer e sobreviver. O tráfico ensina que ele mata ou morre, que a vida é assim. Como seria o julgamento dessa pessoa? Ele seria absolvido ou ele seria condenado? Nós não teríamos nenhuma oportunidade de aprender com os nossos erros? Nós não teríamos nenhuma oportunidade de nos melhorarmos? Tem uma doutrina que se chama Metempsicose, que é seguida por muitas religiões, que prega que aquele que não aproveita bem a sua encarnação, renasce, reencarna como vegetal ou como um animal. Como castigo, reencarna como uma planta ou como um animal. Isso não acontece, porque a gente não regride. O espírito nunca anda para trás. O máximo que pode acontecer é ele não aproveitar uma encarnação e ficar estacionado. Regredir, nunca. A gente só anda para frente, a gente só progride. Aí, conversando com uma colega de trabalho, ela falou assim, mas a reencarnação não é bíblica, ela não está na Bíblia. De fato, a palavra reencarnação, ela não está na Bíblia, porque ela foi um termo criado por Kardec quando codificou a doutrina. Porém, muitas passagens de Jesus e muitas palavras na Bíblia, nos livros sagrados, bem traduzidas e bem entendidas, nos remetem à reencarnação. Aí ela disse, não, mas é bíblico que Jesus disse, na vida tereis aflições. É bíblico. Mas como é que Jesus escolhe quem vai ter aflição? Você vai nascer na África, vai sentir fome, vai passar por epidemias. Você vai nascer na Suécia, no país de primeiro mundo, vai ter tudo bom e do melhor. Como é que Jesus escolhe as aflições para cada um de nós? Nós não teríamos uma segunda chance? A Bíblia, os livros sagrados,
eles tiveram alguns problemas de tradução. Tem uma passagem que fala, não sei se é um versículo, não sei se chama um versículo, mas fala, o Senhor é bem conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo, né? Não está traduzido corretamente. Corretamente seria, o Senhor é meu pastor e não me faltará. O nada me faltará nos remete ao material, né? E esse salmo queria dizer, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então a Bíblia, bem traduzida e bem entendida, ela nos remete à reencarnação, sim. Tem umas palavras até ainda em hebraico, uma delas é Yug Lechamod, quer dizer rodas da alma. E a outra, Lehayod, quer dizer reviver. Tem algumas passagens de Jesus também, que o tempo é curto, a gente não pode falar com mais minuciosamente, mas tem a passagem, por exemplo, com Nicodemos. Nicodemos pergunta a Jesus como pode ele, um homem velho, voltar para o ventre de sua mãe. E Jesus responde que não é assim, que para reviver, o corpo nasce do corpo, o espírito nasce do espírito. Tem a passagem de Jesus com João Batista, que Jesus afirma que João Batista é o Elias, que viveu anos antes. Inclusive Elias, quando viveu como Elias, quando João Batista foi Elias, mandou decapitar mais de 400 sacerdotes. E como João Batista, que era primo de Jesus, morreu decapitado. Então nós temos várias passagens na Bíblia que nos remetem sim à reencarnação. Mas a Bíblia, ela fala muito da ressurreição, né? E algumas pessoas fazem uma simbiose entre ressurreição e reencarnação. Mas na ressurreição se pressupõe o espírito voltando àquele mesmo corpo que já teria morrido. O corpo morre, ressuscita e o espírito volta para aquele corpo. A ciência já nos provou que isso é impossível. Uma vez que o corpo esteja morto, ele não pode ressuscitar. Mas tem passagens na Bíblia, como a do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro, que é a mais conhecida, que a Bíblia coloca como ressurreição. Mas em nenhum dos casos Jesus falou que eles estavam mortos. Jesus dizia, eles estão dormindo. Os historiadores depois, os estudiosos, disseram que eram casos de catalepsia, quando a pessoa parece que está morta, mas na verdade está viva. Lázaro, que é a mais conhecida, que é a passagem mais conhecida, já estava há 3 dias morto, né? Lázaro já estava lá naquela pedra há 3 dias. Então isso não diminui a grandeza, a mediunidade de Jesus. Porque Jesus chegou na pedra e falou, Lázaro, saia daí. E Lázaro saiu. Mas na verdade Lázaro não estava morto. Lázaro estava com catalepsia. Nós tivemos um caso no Brasil, inclusive, de um ator, se não me engano, Sérgio Cardoso. Ele foi enterrado e quando foi exumado, o corpo dele estava de bruços. Ele passou pela catalepsia e infelizmente já estava enterrado, não tinha jeito, né? Então, a ressurreição nada tem a ver com a reencarnação. Se nós acreditamos num Deus bom, num Deus justo, porque a própria natureza nos leva a ver que este Criador é bom e justo. Como é que se explicariam tantas aflições para uns, tanta felicidade para outros? Por que é que aconteceu a tragédia de Brumadinho? Aonde estaria Deus nessa hora? Por que é que os meninos lá no Flamengo morreram queimados? Uns conseguiram se salvar e outros não. Aonde estaria Deus e a justiça desse Criador magnânimo
se não houvesse a reencarnação. Se todas essas tragédias não se tratassem de karmas coletivos, aqueles espíritos precisavam voltar para a pátria espiritual daquela maneira. Aonde está Deus quando nasce uma criança cega? Quando nasce uma criança já com problemas mentais? Como é que se explica uma criança já nascer com câncer de pulmão? Uma criança já nascer com cirrose hepática? O pai nunca bebeu, a mãe nunca bebeu e a criança nasce com problema. Como explicar os prodígios que a gente tem, como Mozart, que já fazia lá as partituras com 4 anos de idade? A ciência pode dizer, aquele cérebro era um prodígio. Mas ele nunca aprendeu. A gente só sabe aquilo que a gente aprende. Se a gente for jogado numa floresta e não tiver mais nenhum humano à nossa volta, nós vamos imitar os animais. A gente é fruto do que aprende. Como é que 4 anos ele não aprendeu e já sabe? Muitos sinais de nascença, muitas doenças são provas de reencarnação. A gente só pode acreditar num Deus justo e bom acreditando na reencarnação. Por que é que acontecem as catástrofes naturais? Tsunamis, terremotos que varrem. Agora na África já morreram 500 com ebola. Deus não gosta deles? Gosta mais da gente? Mas não gosta do pessoal de Brumadinho? Reuniu lá o povo que ele não gostava e falou, vocês vão desencarnar dessa forma? Não é possível que seja desse jeito, né, gente? A gente só pode atribuir a reencarnação. Tem um programa que passou no Discovery Channel, quem tiver TV a cabo pode ver, que fala da reencarnação, de vários casos, de pesquisadores que rodam o mundo todo. Eles não são espíritas, não são religiosos, eles são estudiosos da reencarnação. Então, quando eles sabem que uma criança narrou alguma coisa de suas vidas passadas, eles vão até essas crianças. Só um parêntese que eu esqueci de falar de uma passagem de Jesus, que fala que Deus puniria até a 3ª e a 4ª gerações pelos erros cometidos pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, avós. Na verdade, também está mal interpretada essa passagem da Bíblia. Não é que Deus puniria. Eu não posso ser punida por alguma coisa que meu avô fez, que minha avó fez. Meus filhos não podem ser punidos por alguma coisa que meu pai, meu bisavô, meu avô. Na verdade, o que Jesus queria dizer é que nós voltamos até a 3ª e a 4ª gerações. Nós vamos voltando e reencarnando, unidos pelo amor, às vezes pela falta dele, na mesma família. Então, quando Jesus fala que seriam punidos até a 3ª e a 4ª, é que nós voltaríamos para expiar os nossos erros do passado. Emmanuel se reconhece como seu próprio avô no livro Há 2000 anos.